Existe uma disciplina que quase ninguém vê, mas que está presente por trás de praticamente todas as grandes conquistas da história. Ela não aparece nas redes sociais, não recebe aplausos imediatos e raramente é reconhecida no momento em que está sendo praticada. Mesmo assim, é exatamente essa disciplina invisível que separa pessoas comuns de pessoas que conseguem construir algo extraordinário ao longo da vida. A maioria das pessoas acredita que sucesso é resultado de talento, sorte ou oportunidades especiais. Mas quando você observa com atenção a trajetória de quem realmente construiu algo grande, percebe um padrão diferente. Antes de qualquer reconhecimento, antes de qualquer resultado visível, existiu um período longo de trabalho silencioso que ninguém viu. Pense por um instante na diferença entre aquilo que o mundo vê e aquilo que realmente acontece nos bastidores da vida de alguém. O mundo vê o resultado final. Vê a conquista, o crescimento, o momento em que tudo parece finalmente ter dado certo. Mas quase ninguém vê as manhãs difíceis, os dias em que a motivação desaparece. As horas em que ninguém está olhando e mesmo assim alguém escolhe continuar fazendo o que precisa ser feito. É nesse espaço invisível que a disciplina verdadeira nasce. Não quando existe aplauso, não quando existe incentivo externo, mas exatamente quando não existe ninguém observando. Existe uma frase poderosa de Napoleon Hill que resume bem essa ideia. Ele dizia que caráter é aquilo que uma pessoa faz quando ninguém está olhando. Essa frase parece simples, mas se você parar para refletir profundamente, vai perceber que ela revela um dos princípios mais importantes para qualquer tipo de crescimento. Porque a verdade é que qualquer pessoa consegue agir corretamente quando existe pressão externa, quando existe cobrança, quando existe expectativa, quando existe alguém avaliando suas ações, é relativamente fácil manter o comportamento certo. O verdadeiro desafio começa quando ninguém está olhando. É nesse momento que a disciplina invisível entra em ação. É quando você precisa decidir se vai continuar fazendo aquilo que sabe que precisa ser feito, mesmo sem recompensa imediata. É quando você precisa levantar da cama mais cedo sem que ninguém esteja cobrando. É quando você precisa manter o foco mesmo que não exista reconhecimento. É quando você precisa continuar aprendendo, treinando e evoluindo mesmo que o resultado ainda não esteja aparecendo. A maioria das pessoas subestima completamente esse processo porque ele não é emocionante. Não é algo que gera adrenalina, não é algo que produz resultados instantâneos. Na verdade, muitas vezes ele parece até entediante. Repetir ações pequenas todos os dias pode parecer algo simples demais para mudar uma vida. Mas existe uma força poderosa escondida dentro da consistência. Pequenas ações repetidas ao longo do tempo se transformam em mudanças gigantescas. Imagine alguém que decide melhorar apenas um pouco todos os dias. Um pequeno avanço hoje, outro amanhã, mais um no dia seguinte. No começo parece quase insignificante. Mas quando você soma centenas desses pequenos avanços ao longo de meses e anos, o resultado se torna impossível de ignorar. Esse é o poder da disciplina invisível. Ela constrói resultados lentamente, silenciosamente, até que chega um momento em que o mundo finalmente percebe. Napoleon Hill observou algo interessante enquanto estudava pessoas que alcançaram grande sucesso. Muitas delas passaram anos trabalhando em silêncio antes que qualquer reconhecimento aparecesse. Algumas enfrentaram períodos longos em que ninguém acreditava nelas. Algumas tiveram que continuar executando seus planos enquanto pessoas ao redor diziam que aquilo não faria sentido, mas havia algo em comum entre todas elas. Nenhuma delas abandonou a disciplina diária. Essa é uma parte importante da história que muitas vezes não aparece quando vemos apenas o resultado final. Quando alguém alcança algo grande, é comum as pessoas dizerem que aquilo aconteceu de repente. Mas quase sempre existe um longo período invisível antes do momento da virada. Um período em que a pessoa continuou trabalhando, aprendendo,
evoluindo e construindo algo dentro de si mesma. A disciplina invisível não se manifesta apenas em grandes decisões. Na verdade, ela aparece principalmente nas pequenas escolhas do dia a dia. Escolher estudar quando seria mais fácil se distrair. Escolher treinar quando seria mais confortável. Descansar. Escolher continuar executando um plano mesmo quando a mente começa a questionar se aquilo realmente vale a pena. Cada uma dessas escolhas parece pequena isoladamente, mas juntas elas constroem uma mentalidade que poucas pessoas desenvolvem. Existe algo muito interessante sobre pessoas disciplinadas. Elas não dependem de motivação constante para agir. A motivação é instável. Ela aparece em alguns dias e desaparece em outros. Se alguém depende exclusivamente de motivação para agir, inevitavelmente haverá momentos em que nada será feito. A disciplina funciona de forma diferente. Ela cria um sistema de ação que continua funcionando mesmo quando o entusiasmo desaparece. Isso não significa que pessoas disciplinadas nunca se sentem cansadas ou desanimadas. Na verdade, elas sentem exatamente as mesmas emoções que qualquer outra pessoa. A diferença é que elas não permitem que essas emoções determinem completamente suas decisões. Elas entendem que sentimentos são passageiros, mas ações consistentes constroem resultados permanentes. Outro aspecto importante da disciplina invisível é a capacidade de trabalhar em silêncio. Em um mundo onde muitas pessoas sentem necessidade de anunciar cada passo que dão, existe uma força enorme em quem simplesmente continua avançando sem precisar de validação constante. Pessoas que desenvolvem essa mentalidade entendem algo fundamental. O objetivo não é parecer ocupado ou parecer produtivo. O objetivo é realmente construir algo sólido. Quando você começa a viver dessa forma, algo curioso acontece. Sua relação com o tempo muda. Em vez de buscar recompensas imediatas, você começa a pensar em longo prazo. Em vez de querer resultados rápidos, você passa a valorizar progresso consistente. Isso não significa que os resultados não importam. Significa apenas que você entende que resultados verdadeiros são consequência de processos bem executados. Muitas pessoas abandonam seus objetivos porque esperam mudanças rápidas demais. Elas começam algo novo com entusiasmo, mas quando percebem que o progresso é mais lento do que imaginavam, concluem que talvez aquilo não funcione. O problema não é falta de capacidade. Muitas vezes é apenas falta de paciência para atravessar o período invisível de construção. Esse período invisível é exatamente onde a disciplina mostra seu valor. É quando você continua mesmo sem aplausos, continua mesmo sem reconhecimento, continua mesmo quando ninguém parece notar o esforço que está sendo feito e é exatamente nesse espaço que algo poderoso começa a acontecer dentro de você. Sua mente se fortalece, sua confiança cresce, sua capacidade de enfrentar desafios aumenta. Porque cada dia em que você cumpre uma promessa feita a si mesmo constrói algo importante, respeito próprio. Quando você começa a confiar na própria disciplina, sua mente muda. Você deixa de depender tanto de circunstâncias externas para agir. Você entende que pode continuar avançando independentemente do ambiente ao redor. Napoleon Hill acreditava que uma das maiores forças que um ser humano pode desenvolver é a persistência disciplinada. Não a persistência baseada apenas em emoção, mas aquela baseada em compromisso. A diferença entre essas duas formas de persistência é enorme. Emoção pode iniciar um caminho. Compromisso sustenta esse caminho ao longo do tempo. Talvez neste momento você esteja em uma fase da vida em que o progresso parece lento. Talvez você esteja trabalhando em algo que ainda não gerou resultado que gostaria. Talvez exista a sensação de que o esforço que você está fazendo não está sendo visto ou reconhecido. Se isso está acontecendo, existe algo importante que você precisa lembrar. Muitas das maiores transformações começam exatamente dessa forma. Quase tudo que tem valor passa por um período em que parece invisível para o mundo.
Uma semente plantada no solo não mostra imediatamente o que está acontecendo debaixo da terra. Durante um tempo parece que nada mudou, mas por baixo da superfície algo está sendo construído. Raízes estão se formando, criando a base necessária para que o crescimento visível aconteça no momento certo. A disciplina invisível funciona exatamente assim. Cada pequena ação consistente cria uma estrutura interna que sustenta conquistas futuras. E quando chega o momento em que os resultados finalmente aparecem, muitas pessoas pensam que aquilo aconteceu rapidamente. Mas quem viveu o processo sabe a verdade. Nada aconteceu de repente. Tudo foi construído ao longo do tempo. Talvez você não perceba agora, mas cada esforço silencioso que você faz está moldando quem você está se tornando. Cada vez que você escolhe continuar, mesmo quando seria mais fácil parar, algo dentro de você se fortalece. Essa força não aparece imediatamente para o mundo, mas ela está sendo construída. E quando essa força se torna parte de quem você é, algo muda completamente. O que antes parecia difícil começa a parecer natural. O que antes exigia esforço constante começa a se transformar em hábito. E a partir desse momento, o progresso acelera de uma forma que muitas pessoas não conseguem entender. Porque o verdadeiro segredo nunca esteve apenas no resultado. Ele sempre esteve no processo. No compromisso diário com pequenas ações que parecem simples, mas que ao longo do tempo se tornam extraordinárias. Então, antes de terminar este vídeo, eu quero deixar uma pergunta para você refletir. O que você está construindo em silêncio neste momento da sua vida? Talvez ninguém esteja vendo agora. Talvez ainda não exista reconhecimento. Mas se você continuar, se você mantiver a disciplina invisível mesmo quando ninguém está olhando, existe uma grande chance de que um dia o mundo veja aquilo que hoje está sendo construído em silêncio. Se essa mensagem fez sentido para você, escreva aqui nos comentários uma frase simples, mas poderosa: eu sigo disciplinado mesmo no silêncio. Isso reforça sua decisão e também inspira outras pessoas que estão passando pelo mesmo processo. E se você quer continuar fortalecendo sua mente, desenvolvendo disciplina e aprendendo princípios que ajudam a construir uma vida mais forte e consciente, então aproveite para se inscrever no canal e deixar o seu like neste vídeo. Isso ajuda essa mensagem a alcançar mais pessoas que também estão buscando crescer e evoluir. Lembre-se de algo importante. O mundo costuma admirar os resultados, mas são as ações invisíveis que realmente constroem grandes histórias. Continue avançando, mesmo quando ninguém estiver olhando. Porque é exatamente assim que se constrói uma mente verdadeiramente inabalável. Nos vemos no próximo vídeo.